Sabe, quando a gente pensa em fazer a obra de Deus, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Um prédio, um grupo de pessoas, um ritual que se repete toda semana. Mas e se a definição original foi mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais pessoal? Nessa análise, a gente vai mergulhar direto nos evangelhos para descobrir o que eles realmente têm a dizer sobre isso. Então, o ponto de partida para essa nossa análise é uma crítica bem comum, muitas vezes jogada na cara de cristãos que não seguem uma denominação específica. A pergunta, como a gente vê aqui, já parte de uma ideia fixa, que a fé e o serviço a Deus precisam, de qualquer jeito, de uma estrutura, de uma instituição. Mas será que é por aí mesmo? Pois é, essa é a crença popular que a gente vai investigar a fundo agora. A ideia de que servir a Deus está amarrado a um lugar e a uma liturgia específica é muito forte. Mas a questão central é, essa visão bate com o que os textos originais do cristianismo realmente ensinam? Ok, então, para começar, vamos dar um passo para trás e entender melhor essa visão mais tradicional. O que exatamente as pessoas consideram ser a obra de Deus, quando pensam num culto ou num serviço religioso? Normalmente, a coisa toda gira em torno disso aqui, né? Um pacote de rituais coletivos feitos em comunidade, dentro de um sistema todo organizado. Um serviço que tem lugar e hora marcada para acontecer. Mas a grande questão que fica é, era essa a instrução original? É isso que está na raiz da coisa? Bom, e é agora que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Bora deixar os achismos de lado e ir direto na fonte para ver o que o próprio Jesus disse quando alguém perguntou para ele como servir a Deus. Olha só. Lá no Evangelho de João, uma multidão chega para Jesus e manda essa pergunta na lata. E presta atenção num detalhe. Eles falam obras no plural. Eles, assim como muita gente hoje, imaginavam que servir a Deus era tipo uma lista de tarefas, sabe? Uma série de rituais para cumprir. A resposta que eles recebem, porém, é bem surpreendente. E aqui tá o pulo do gato. A gente vê uma mudança na gramática que é sutil, mas que muda tudo. Jesus, de propósito, corrige a base da pergunta. Ele muda do plural para o singular. Não são várias obras, mas uma única obra. Essa troca de obras por obra não é à toa. Ela vira a chave do entendimento. E aí vem a resposta, direta, reta, sem curva. A única obra que Deus exige não é um ritual, não é frequentar um lugar, não é cantar uma música. É crer, simplesmente crer naquele que Ele enviou. Então, resumindo a história toda até aqui. A base do serviço a Deus, segundo essa passagem, é a fé e a obediência aos ensinamentos de Jesus. É uma coisa interna, uma convicção pessoal, que aí sim se transforma em ação. Ok, mas que ação é essa, afinal? Beleza, se a obra principal é crer, então qual é a grande ação que vem depois disso? Nos evangelhos, a instrução de serviço mais direta e final de Jesus é o que a gente conhece como a Grande Comissão. Essa passagem aqui é vista como a ordem de serviço mais clara, mais direta de Jesus para quem o seguia. A instrução não é para se juntar e fazer um culto, mas sim para se mover e espalhar a mensagem. E, de novo, a gramática aqui é a chave de tudo. Jesus usa os verbos no modo que indica uma ação individual. Ide, ensinai. Embora a mensagem seja para todo mundo, a responsabilidade de agir é apresentada como algo pessoal. É uma missão para cada um que crê. Ok, com isso em mente, vamos voltar para aqueles elementos do culto tradicional e dar uma olhada neles de novo, mas agora sob essa nova luz, com base na interpretação da nossa fonte. Vamos pegar esses 3 pilares do culto moderno: orar, cantar e pregar. Como será que eles se encaixam nas instruções que a gente acabou de ver? Vamos começar pela oração. O que a gente vê por aí, normalmente, é a oração em grupo, né, coletiva e pública. A fonte, por outro lado, aponta para a instrução bem detalhada de Jesus lá em Mateus, que descreve a oração como um ato pessoal e secreto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o lance dos cânticos? Poxa, cantar é uma forma de louvor super poderosa, não tem dúvida. No entanto, o ponto que a fonte levanta é que, se a gente for procurar nos evangelhos, não existe uma ordem direta de Jesus dizendo cantem, como uma prática obrigatória do serviço a ele. E aí a gente chega na pregação. De tudo que a gente viu, a pregação parece ser a única coisa que casa direitinho com aqueles verbos de ação da Grande Comissão, o ide e o ensinai. É a missão pessoal colocada em prática. E tudo isso, no fim das contas, leva a gente a questionar o próprio significado da palavra igreja. O que essa palavra realmente quer dizer?
Olha que interessante. A origem da palavra não tem nada a ver com um prédio ou uma instituição. Eclésia, em grego, quer dizer simplesmente um ajuntamento de pessoas. Qualquer reunião, em qualquer lugar, para falar sobre a fé, poderia, por essa definição, ser chamada de igreja. E essa ideia aqui fecha bem o raciocínio da fonte. Se igreja é uma assembleia de pessoas, então essa etiqueta de desigreado acaba perdendo sentido, né? E mais, se a obra principal é individual, crer, ir e ensinar, então estar sozinho para cumprir essa missão não é de forma alguma uma falha espiritual. Essa frase aqui amarra tudo, resume o argumento central de uma forma bem clara. A missão de compartilhar a mensagem é algo desvinculado de qualquer estrutura institucional, se tornando uma responsabilidade e um privilégio de cada pessoa. E com isso a gente volta para o começo, mas olhando a coisa toda de um jeito diferente. A análise desses textos nos convida a pensar: o serviço a Deus está preso a um ritual coletivo dentro de 4 paredes, ou é uma missão dinâmica, pessoal, que cada um leva consigo para o mundo? A resposta, como a gente viu, talvez seja bem mais simples do que a gente costuma pensar.